O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. E Deus não vai me abandonar. Experiência pra contar. Glória a Deus. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a vitória está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Fica tranquila. Talvez a tua noite não tenha sido das melhores, mas o Senhor está entrando com a providência qual você precisa. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Glória a Deus, aleluia. O segredo é confiar, é descansar. Confiar em Deus, descansar no Senhor. Buscar, né, cada dia mais, não importa a circunstância, não importa a adversidade, nós devemos confiar em Deus. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle da minha nem da sua vida. A gente tem que entender que apesar do sofrimento, até no sofrimento a gente está aprendendo. Basta você ter a visão de Deus, basta você entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas das vezes nós só vemos o problema, a gente foca no problema. Ah, mas pastor, é difícil, eu estou passando por uma situação muito difícil, como que eu vou focar naquilo que Deus quer para minha vida? Se você tem promessa, se você tem vida com Deus, se você tem propósito na sua vida espiritual, com certeza você vai entender o que eu tô falando aqui. Porque Deus, Ele pede que nós confiamos 100% nele. Não adianta eu confiar em Deus 30%, 50%. Eu preciso confiar realmente em Deus. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não confiam 100% em Deus? A paz, Cláudia, vai marcando o pessoal aí, vai chamando o povo de Deus. Tem gente chegando agora do trabalho. Tem pessoas que ainda estão no trabalho, mas que pode deixar seu celular ali no cantinho. Tem gente lavando a louça ainda, né? Tem pessoas que estão ocupados em algum afazer, limpando a casa, mas deixa o seu telefone ligado aí em cima do móvel e vai aguardando aquilo que Deus tem para nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pegue seu copo com água, pegue sua peça de roupa, a sua fotografia, tudo aquilo que representa a sua vida, alguém que você ama, algo, talvez seja uma porta de emprego. Pegue o seu currículo, pegue a sua carteira de trabalho. Talvez seja uma causa na justiça. Eu não sei o que você está necessitando, mas eu creio que com a tua fé,
Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, eu tendo fé, eu acreditando que Deus vai entrar com a providência divina na minha vida, com certeza Deus irá se mover ao meu favor. Muitas pessoas hoje estão padecendo pela falta de fé. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara, basta um grãozinho, a fé tem que ser que nem aquele grãozinho de mostarda, que aparentemente aos nossos olhos, ele é o menor de todas as sementes, né? Isso são os estudiosos que dizem, mas aquele grãozinho, quando ele cresce, quando ele floresce, ele dá uma baita de uma árvore, ele frutifica, né? Ele dá sombra, ele dá o alimento. Então a nossa fé tem que ser assim, né? Como um grãozinho de mostarda, pode ser pequenininho, mas se eu tiver fé, eu creio que Deus irá fazer na minha vida, amém? Vamos orar, vamos pegar nossa Bíblia, glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado por mais uma tarde com o Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente nessa tarde, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor venha direcionar os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento não seja mais eu, mas o Teu Espírito através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estão chegando aí, vão marcando seus amigos, vão compartilhando. Nós vamos estudar uma passagem que está em 1 Samuel 25, a qual fala de um homem tolo, Nabal, né? E da sua esposa Abigail, uma mulher sábia, bonita, né? Porque a Bíblia é bem clara, diz que ela era bonita e sábia. Quantas mulheres, né, só tem a beleza? Quantas mulheres só tem a beleza exterior, mas a beleza interior e a sabedoria que vem do alto, tem muitas mulheres que não se preocupam a ter essa beleza, né? Tem pessoas que fazem tantos procedimentos, se enfeitam tanto, não que isso seja errado, não é errado eu me arrumar, botar um brinquinho, passar uma maquiagem, não é isso que eu tô pregando. Eu tô pregando sobre sabedoria que vem do alto, sabedoria e discernimento que vem de Deus. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Se vocês escutarem algum barulho, é que tem um rapaz aqui fazendo umas arrumação aqui em casa, então não vai ser isso que vai nos proibir de ouvir a palavra, amém? Eu sei que tem horas que vai estar mais alto, né? Máquina ligada, mas glória a Deus e aleluia. E nós vamos conhecer o seu marido. Abigail, ela era sábia, Abigail era inteligente, Abigail era perspicaz pro lado do bem, né? Porque tem também aquelas pessoas que são perspicazes, mas pro lado do mal. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim, até dentro das igrejas, né? E a Abigail, ela tinha uma sabedoria a qual ela ultrapassa a época dela. Numa época a qual as mulheres, elas não tinham muito voz ativa. Numa época a qual as mulheres, elas não tinham lugar de honra. Hoje nós mulheres, né, com a liberação feminista que falam aí, né, que nem tudo eu concordo, mesmo sendo mulher, as mulheres, né, conquistaram o seu espaço na sociedade, nos lugares de trabalho. As mulheres conquistaram tantos espaços que hoje em dia eu vejo muitas mulheres se perdendo. Porque não é porque eu conquistei a minha liberdade que isso pode se tornar uma libertinagem. Então eu tenho que entender a diferença de liberdade e libertinagem. Tem muitas mulheres confundindo.
E aí depois vem reclamar que o homem não respeita, vem reclamar que as pessoas não me respeitam, mas quem tem que dar o seu devido respeito somos nós, principalmente mulheres de Deus, amém? E a Abigail, a palavra diz que ela era bela e inteligente, mas ela era esposa de Nabal, um homem tolo, um homem grosseiro, um homem tratante e dominador, alguém que gostava de dominar a situação, alguém que era grosseiro, tratava as pessoas com grosseria, era um homem que ele falava algo, ele não cumpria. Isso é uma pessoa tratante. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Irmãs e irmãos, hoje em dia a gente tem visto isso até dentro do meio do povo de Deus, homens tolos, homens que se dizem de Deus, até estão nos altares, até estão pregando a palavra e muitas das vezes são um Nabal dentro de casa. Quantas mulheres, eu conheço que estão nas igrejas com casamento literalmente derrotado, pessoas que até fazem a obra, mas quando chegam em casa, seus maridos não a respeitam, seus maridos não têm assim uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Quantas mulheres vêm até mim, quantas mulheres até pastoras vêm reclamando dos seus esposos, que maltratam elas com palavra, que são tolo no momento de tratar algum assunto até ministerial. Quantas mulheres estão nos altares, quantas mulheres estão louvando, quantas mulheres estão aí pregando, mas quando chega em casa, elas dão de encontro com um homem que nem Nabal, um homem grosseiro, um homem dominador, um homem tratante. E aqui a palavra em 1 Samuel 25 fala o seguinte: Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então sepultaram na casa em Ramá. Deixa eu ler na versão de hoje, agora que eu me liguei. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb. Olha só de quem a paz nisso. Rafael, vai compartilhando essa live e vai marcando os seus amigos. Ele era descendente de Caleb, chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade do Carmelo. Ele era muito rico, olha só, Nabal era muito rico, mas não tinha sabedoria nenhuma. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail e ela era bonita, inteligente e sábia, mas ele era mau e grosseiro. Olha só, a Bíblia ela especifica tudo, irmãos. A Bíblia é muito rica, a palavra de Deus é tão rica que mostra aqui que Nabal era um homem tolo, um homem mau e grosseiro. E a sua esposa, além de ser bela, ela era inteligente e sábia. Olha só como a Bíblia ela especificou como era Abigail e como era o seu esposo. Às vezes, irmãos, eu repito, as pessoas se preocupam demais na beleza exterior, o que está por fora, em demonstrar algo que não são. Quantas mulheres de Deus demonstram a felicidade exacerbada? Quantas mulheres de Deus demonstram nas redes sociais um casamento lindo? Quantas mulheres de Deus demonstram nos altares da vida que são pessoas abençoadas, mas quando chegam lá no seu cantinho, na sua casa, elas não são tudo isso que aparentam. Quantas mulheres, muitas das vezes, colocam a sua vida ali no altar, mas quando elas estão para ir
embora de um culto abençoado, elas já ficam preocupadas, elas já ficam temendo aquele marido que vai encontrar em casa, elas já ficam lembrando do sofrimento alamandarabachai que elas passam em casa. Quantas mulheres hoje que estão nas igrejas sozinha, que seus maridos não acompanham ou até estão nos altares, repito, e que tem um marido como Nabal, um homem mau, grosseiro, tolo. É só a gente abrir as redes sociais. Quantos escândalos no mundo do povo de Deus, né, que se diz de Deus, no mundo gospel, quantos escândalos com pessoas aí famosas, pastores de renome, levitas. Basta a gente abrir as redes sociais, basta a gente abrir a internet, que a gente vai ver escândalo de homens que aparentemente são homens cheios de Deus, de mulheres que são cheias de Deus, mas que na realidade, quando vem à tona, vem escândalos terríveis. A gente viu há poucos anos aí uma pastora, que eu não vou citar nomes, que foi presa, está presa porque ardiu, né, um complô contra o esposo, que aparentemente era um casal feliz, um casal assim que a gente via, eu tive, né, o privilégio, vamos dizer assim, de conhecer pessoalmente, e a gente, né, observava algumas coisas. Até eu comentei com a irmã um dia, quando esse casal teve na nossa igreja, eu achei algo estranho, mas a gente não pode comentar, né, irmão? Tem coisas que a gente só tem que orar, mas assim, a gente olhava assim aquilo que aparentava, aquilo que mostravam, era totalmente diferente daquilo que viviam na sua casa. E quantas mulheres hoje são assim? Quantas mulheres hoje chegam na igreja, é uma bênção, é uma pessoa assim, ó, cheia de Deus, é uma pessoa que aparentemente não tem problema, é uma pessoa que tá ali, né, pregando, tá ali louvando, tá ali fazendo a obra, só que no íntimo daquela pessoa, só quem conhece é Deus. Entendeu? O íntimo das pessoas, só quem conhece é Deus. Só Deus sabe o que você enfrenta. Só Deus sabe as lutas que você tem na sua casa. Lamandarabachai. Só Deus sabe o que você tem enfrentado dentro da tua casa, quando ninguém está vendo. Só Deus sabe. Eu fico meditando na palavra e fico imaginando. Aqui Abigail era uma mulher bela, inteligente, mas ela era esposa de um homem grosseiro, um homem tolo, um homem dominador, um homem tratante. Apesar de muitas mulheres serem infelizes no casamento por sua própria escolha, olha só a diferença. Tem muitas mulheres que são infelizes no casamento porque elas escolheram aquele casamento. Não foi direcionada por Deus, só que a Abigail não. A Bíblia me relata que talvez, provavelmente a vida de Abigail, porque naquela época os casamentos eram feitos por alianças familiares, por algum motivo, até como se diz, até que nem Davi, era por aliança política que casavam, era por algum motivo. Aqui a palavra me mostra que talvez Abigail tenha entrado nessa união porque seus pais escolheram aquele marido. Porque seus pais escolheram, talvez seja isso. Eu fico meditando na palavra, imaginando, pela lei daquela época, talvez Abigail, ela não teria escolhido um homem igual a Nabal. Uma mulher sábia, inteligente, bonita, iria casar com um homem tolo, grosseiro, tratante, mal-humorado? Eu creio que não, né, irmãs? Eu creio que ninguém é tão cego, porque como dizem aí no mundo, o amor é cego, né? Muitas das vezes a gente se engana. Eu já me enganei muito na vida, né? Mas
Assim, eu creio que naquela época, pela cultura, pelo povo a qual Abigail era e a qual Nabal também era descendente, eu creio que esse casamento foi forjado. Esse casamento foi uma aliança entre família, foi uma aliança, quem sabe, política. A Bíblia não nos relata isso, mas aqui nos mostra o quão tolo era o marido dessa mulher. Não importava a Abigail ser tão linda como a Bíblia nos relata. Abigail era uma mulher bela, uma mulher linda. Abigail era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher de posses. Abigail tinha posses, casou com um homem rico. A Bíblia aqui é bem clara. Nabal era um homem rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então aqui mostra que Abigail era cheia do dinheiro, mas isso não importa. Quantas mulheres a gente conhece, né? No meio do povo evangélico, quantas mulheres a gente conhece aí nas redes sociais, cantoras famosas, esse negócio aí de youtuber que dizem, artista de televisão, pessoas de renome, pessoas conhecidas, que no final você vai ver que aquela vida a qual eles demonstram nas redes sociais, aquela vida a qual eles tentam, né, mostrar para o público, não tem nada a ver com aquilo que eles vivem dentro de casa. Quantas pessoas a gente vê em escândalos, quantas pessoas a gente vê, né, aí a esposa traindo o marido traindo a esposa, quantos famosos a gente vê todos os dias, irmãos, todos os dias. Se você abrir as redes sociais, se você olhar a televisão, se você vê, tem gente que gosta de viver atrás de fofoca de famoso. Eu não sou assim, não, nem gosto, tá? Esses dias alguém me falou aí de uns famosos aí que tava acontecendo, eu nem sabia de que tava falando. Eu até disse pra irmã, eu não sei de quem a senhora tá falando. Ah, mas a senhora não conhece, a senhora não sabe quem é a cantora. Eu digo, eu não sei, eu não acompanho e não faço questão de acompanhar esse tipo de coisa. Às vezes é um pastor lá que tem algum problema, que lança nas redes sociais. Às vezes, irmãos, é fofoca. Às vezes são coisas inventadas pela mídia e as pessoas ainda vão, compartilham, fazem uma fofoca comunitária, como eu digo, e a pessoa não tem nada de Deus. Para mim não tem nada de Deus, irmãos, porque para mim passar algo que eu ouvi ou que eu vi, irmãos, nós estamos aqui para dar exemplo. Nós estamos aqui para dar exemplo. Como que eu posso dizer que eu sou de Deus se eu faço fofoca do meu pastor? Como eu posso dizer que eu sou de Deus se eu falo mal da irmãzinha? Como eu posso dizer que eu sou de Deus se eu vivo passando fofoca aí de gente famosa aí de redes sociais, coisas que eu nem me interessa, não acrescenta nada na minha vida. E tem muitos irmãos que se dizem cristão, que vivem, alimentam esse mundo, são alimentados por esse tipo de coisa. A Bíblia é bem clara, de uma torneira não pode jorrar 2 tipos de água. De uma torneira não jorra, irmãos, 2 tipos de água. Ou ela jorra água limpa ou água suja. Então a gente tem que vigiar. Se alguém vir com fofoca pro seu lado, se alguém vir falando mal de alguém, se alguém vir assim, como se diz, passando adiante algo que a pessoa soube da vida de alguém, é porque tem algo errado. Essa pessoa é palha. Essa pessoa é palha, porque quem é joio, quem é trigo, ela não é levada por qualquer ventinho de doutrina, ela não é levada por qualquer fofoca, ela não é levada por grupinhos. Hoje eu vejo dentro das igrejas grupinhos. Hoje as igrejas estão tão infestadas de gente que não tem um
pingo de sabedoria, eu me revolto, irmãos. Eu me revolto quando eu prego sobre isso, sobre pessoas tolas. Aqui Nabal mostra como é uma pessoa tola. Nabal era tolo, era mau, era grosseiro, e hoje a gente vê isso no meio do povo de Deus. De Deus entre aspas, né? Porque o povo de Deus não... Eu não acredito que uma pessoa que se diz de Deus vai ser assim, má, vai ser grosseiro, vai ser maquinar o mal para uma pessoa. Eu não posso acreditar nisso, porque o meu Jesus, o meu Deus, a qual eu acredito, a qual as escrituras me ensinam, não é esse tipo de Deus, não. Então tem algo errado. O espírito maligno tem entrado dentro das igrejas. Tem entrado dentro das igrejas e está fazendo uma dissensão, está fazendo uma confusão no meio do povo que se diz de Deus. Tem muitas pessoas que estão nos altares, que são pessoas fofoqueiras. Tem muitas pessoas que estão louvando, tem muitas pessoas que estão aí pelo mundo afora, levando o nome de Jesus, mas que são as pessoas mesquinhas, grosseiras. São as pessoas assim que não tem nada a acrescentar na nossa vida. E é pelos frutos que se conhece a árvore. A Bíblia é bem clara, o próprio Cristo nos ensina em Mateus, pela árvore se conhece os frutos. Se eu der fruto bom, eu sei, as pessoas vão ver de que lado eu estou. Agora, uma árvore boa pode dar fruto ruim? Não. Se a árvore é boa, ela é bem regada, ela está plantada, está com as raízes fincadas no evangelho, se uma árvore é alicerçada em Cristo Jesus, se as suas raízes estiverem fincadas numa terra boa, que é o evangelho, é a palavra, essa árvore em momento algum ela vai poder dar fruto podre, fruto ruim, fruto azedo. Mas hoje o que a gente vê no meio do povo de Deus são coisas diferentes. Hoje a gente vê as pessoas manipulando contra a vida do outro, as pessoas querendo puxar o tapete do outro, as pessoas querendo destruir a vida dos outros. Irmãos, é muito sério. Satanás, ele é o inimigo maior das nossas almas, e hoje o diabo, ele não está preocupado com o povo que está lá no mundão. Hoje o diabo, ele não está preocupado com aquela pessoa que está lá na Cracolândia. O diabo não está preocupado com aquela pessoa que se prostitui. O diabo não está preocupado com a pessoa lá que bate continência para Satanás. Ele não está preocupado porque essa pessoa já está na mão dele. O diabo, ele está agindo no meio do povo de Deus. A Bíblia é bem clara que nos últimos dias haveria falsos profetas, haveria o espírito imundo no meio da igreja, que ia enganar até aqueles que se chamam povo de Deus, até os escolhidos seriam enganados. E hoje é isso que nós vemos. E aqui nós vemos uma mulher sábia. Aqui a gente vê uma mulher bonita, não só bonita por fora, não só bonita aos olhos humanos, uma pessoa que chama atenção pela sua beleza, mas uma pessoa bonita por dentro, uma pessoa que realmente tinha o Espírito de Deus, uma pessoa a qual as pessoas gostavam de estar do lado dela, até seus próprios empregados davam mais ênfase para Abigail do que para seu marido. Tanto é que quando Davi estava lá naquele deserto com seus homens e soube que o marido de Abigail, Nabal, estava tosquiando as suas ovelhas, porque na época de tosquia se faz churrasco, se come muita carne, se faz
festas. Para quem mora no interior sabe disso. Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, tinha muito empregado, tinha muitas ovelhas. Nabal era um homem assim, abastado, era cheio do dinheiro, era milionário. Davi ouviu falar que isso estava acontecendo nas terras de Nabal e Davi mandou um recado pelos seus empregados, o povo que ali estava com ele, o pessoal que fazia parte do exército dele. Davi mandou um recado. Primeiramente ele se apresentou e ele pediu ajuda para Nabal, para algum alimento, alguma coisa que tivesse na mesa de Nabal, que ele pudesse compartilhar com ele, que estava lá no deserto, porque ele eu tô sendo rápida para não ser enfadonha, irmãos, porque muitas das vezes Davi estava fugindo de Saul, muitas das vezes ele se escondeu naqueles campos de Nabal, nas cavernas lá perto, e viu os pastores das ovelhas de Nabal, ajudou aqueles homens. Ele nunca roubou, ele nunca tocou em algo que não era dele. Tanto é que a palavra diz sobre isso. Depois você medite em toda 1 Samuel 25. Aí Davi manda um recado pedindo alimento. Ele estava no deserto, ele estava no campo, ele estava foragido, ele pediu ajuda, acreditando que aquele homem, né, não era tão tolo como depois ele ficou sabendo. Ele pediu ajuda, pediu um prato de comida para ele e para seus homens, porque ele podia muito bem chegar lá, né? Ele tinha um exército, podia chegar lá, né, bancando, ele podia chegar lá tomando, ele podia no campo mesmo ter pegado uma ovelha, carneado, matado ali, feito um churrasco, mas não, ele foi educado. Ele foi literalmente um homem de Deus, ele agiu como homem de Deus, ele pediu, ele foi e mandou seus empregados se apresentar e pediu que ele desse aquilo que tivesse na mesa dele. Ele não pediu, me dá uma ovelha para mim matar e fazer, não, ele pediu algo, qualquer coisa que tivesse na mesa de Nabal. Só que Nabal, além de ser tolo, malvado, grosseiro, Nabal ainda era um homem ardiloso. Ainda fala, mas quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? É um escravo foragido. Ainda zombou de Davi. Porque eu creio que ele conhecia a fama de Davi, eu creio que ele conhecia que Davi seria o próximo rei, eu creio porque toda Israel, toda a circunvizinha, as cidadezinhas conheciam a fama de Davi, sabia que Davi era liderado pelo próprio Deus, tinha sido escolhido por Deus, por isso que Saul tentava matar ele. Mas ele era um homem tão tolo, tão assim, um homem tão dominador, tão grosseiro, tão ignorante, que ele ainda debochou de Davi. Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Olha só, vai lá para o 9. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando Nabal responder. Eles deram o recado que o seu chefe Davi mandou e ficaram esperando uma resposta de Nabal. Aí Nabal, tolo, respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não vou dar a homens que eu nem sei de onde vieram. Olha só a tolice de Nabal, querendo ser o bambambam, querendo ser, sabe, literalmente Nabal era tolo. Ele era totalmente tolo. Eu dou risada, irmãos, porque a Bíblia ela é tão rica nos detalhes que ela nos mostra o quão tolo Nabal era. E existe hoje no meio do nosso povo, eu estou falando do povo de Deus, existe vários Nabal.
vários Nabal tolo, vários Nabal ignorantes, grosseiros. E existe várias Abigail que sofrem nas mãos desse Nabal. Porque eu me coloco no lugar de Abigail. Abigail era uma mulher linda. Abigail, a Bíblia nos relata que ela era uma mulher bonita, inteligente. Você acha que uma mulher bonita, inteligente, sábia, a Bíblia diz que ela era sábia. Tanto é que a gente vai ver no decorrer da história a sabedoria dessa mulher. Essa mulher salvou toda a sua casa e salvou ainda aquele marido tolo. Salvou aquele marido que maltratava ela, porque se ele era ignorante, tolo, grosseiro, como a Bíblia diz, com certeza essa mulher sofria na mão desse homem. Com certeza não foi ela que escolheu esse marido. Com certeza, eu creio que foi uma aliança feita pelos seus pais. Com certeza ela foi levada a esse casamento, como era de costume naquela época. Só que hoje, irmãos, nos dias de hoje, eu vejo isso dentro da igreja. Nos dias de hoje eu vejo mulheres que tinham tudo para ser feliz, mulheres de Deus, mulheres pregadoras, mulheres cheias do Espírito Santo, sofrendo que nem Abigail. Por quê? Por causa de uma escolha errada. Por causa que elas mesmo escolheram os seus Nabal na vida. Elas não foram direcionadas pelo Espírito Santo e hoje estão pagando preço. Muitas pastoras, muitas bispas, muitas obreiras, muitas mulheres de Deus hoje sofrem nos seus casamentos. Muitas mulheres estão sendo conduzidas por um Nabal na vida. Por quê? Porque teve uma escolha não muito sábia. Porque foi pelo coração, e a Bíblia nos fala que o coração é tremendamente enganoso. A Bíblia, o próprio Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus, nos fala sobre isso. Muitas das vezes, irmãos, nós como pastoras, eu vou me colocar aí, a gente ouve histórias absurdas de mulheres que estão nos altares, passando por uma situação difícil no seu casamento, pelo um homem que está lá no altar pregando sobre família, mas quando chega em casa é um próprio Nabal, é um tolo, é um grosseiro, é um cara assim que não tem compreensão com nada. Muitas mulheres estão hoje pagando um preço, muitas mulheres estão sofrendo nos seus casamentos, sendo humilhadas, maltratadas, até abusadas. Elas estão sendo por causa que aquele homem a qual Deus escolheu muitas das vezes para elas se perdeu no meio da caminhada. Ah, mas a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Sim, mas se tiver de um lado de um homem sábio também. Se tiver do lado de um homem de Deus também. E muitas casaram com um homem de Deus. Muitas casaram na direção de Deus. Só que esse homem, no decorrer da caminhada, porque é um grande homem de Deus, porque é um homem usado por Deus, foi se perdendo. Porque a unção que Deus dá, irmãos, não é nossa. Tudo aquilo que Deus dá é para honra e glória do nosso Deus. E tem muitos pastores, tem muitas mulheres também se perdendo, achando que são o bambambam, que pode tudo, que pode humilhar as pessoas que estão à sua volta, que pode pisar no pequenino, que pode humilhar suas esposas, que pode fazer tudo que der na sua cabeça de tolice como Nabal. E que Deus não tá vendo. E que Deus não tá vendo. Ah, Deus me usa. Quando eu oro, o paralítico se levanta. Quando eu coloco a mão, o demônio cai. Quando eu profetizo, algo acontece. Mas não é você, homem tolo, mulher tola. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Mas todo aquele que se deixa levar pela soberba, pelo orgulho, por tudo aquilo que Deus abomina, chega uma hora que Deus, como eu digo, Deus dá corda, ele vai dando corda.
Eu tô fazendo errado, mas Deus tá me usando. Eu tô fazendo errado e tô pregando para uma multidão. Eu tô fazendo errado e Deus tá me usando para libertar. Eu tô fazendo errado e quando eu faço o apelo, a alma se rende a Jesus. Cuidado. Cuidado, porque o mesmo Deus que levanta, ele abate. O mesmo Deus que levanta, ele derruba. Ele derruba. Tem pessoas que estão com o narizinho empinado, achando que são o bambambam, porque Deus usa para libertar, Deus usa. A Bíblia é bem clara que no grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, eu não preguei no teu nome, muitos foram libertos, eu ganhei almas para o Senhor, quando eu pregava o coxo se levantava, quando eu expulsava os demônios, eles batiam continência. Aí o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos Nabal a gente tem visto? Eu falo Nabal para o lado masculino e para o lado feminino, mas hoje eu estou pregando sobre mulheres que estão debaixo de um jugo, mulheres de Deus que são casadas com pastores, são casadas com obreiros, são casadas com um homem que deveria cuidar da sua família, com um homem que deveria honrá-la, mandarabachou, deveria honrar sua esposa como Cristo diz que o homem deve amar sua esposa como ele amou a igreja. Como ele amou a igreja. É o próprio Cristo que diz, homens, amem a sua esposa como eu amei a igreja de papai. Ele diz para o homem, ele não diz para a mulher. E quanto homens tolos igual a Nabal, homens maus, homens grosseiros, estão pregando a palavra, estão maltratando as suas esposas. Quantas mulheres a qual Deus nos coloca perto de nós que estão mortas espiritualmente. Quantas mulheres estão sofrendo dentro das suas casas, Lamandarabachai. Quantas mulheres estão pagando o preço por ter casado com Nabal. Mas foi Deus que eu orei e Deus mandou eu casar com esse homem, sim. Só que esse homem se tornou um Nabal. Esse homem poderia não ser um Nabal na época que você conheceu, mas hoje em dia, paz Elza, paz Maria, esse homem se tornou um Nabal. E talvez você seja essa Abigail, uma mulher linda, uma mulher sábia, uma mulher que busca Deus, busca pela tua casa, busca pelo teu marido, mas hoje você está sofrendo. Você vai para a igreja, lá é tudo maravilhoso, você sente a presença de Deus, você se sente feliz, mas quando você vira as costas, quando você entra na sua casa, você só encontra Nabal. Você só encontra homem tolo, você só encontra um homem sem sabedoria, um homem que não cuida de você, um homem a qual te humilha, te diminui, te menospreza, é grosseiro com você. Quantas de nós passamos por isso? Quantas mulheres de Deus hoje estão chorando por ser casada com um homem tolo, com um homem sem sabedoria, com um homem grosseiro e mau? Quantas mulheres hoje estão sofrendo mesmo dentro da igreja, com maridos tolos, sem sabedoria, grosseiro. E a Bíblia é bem clara que o homem dentro de casa tem que cuidar da sua mulher como Cristo cuidou da igreja. Porque se ele não cuidar, se ele maltratar a sua esposa, se ele for grosseiro, se ele humilhar sua esposa, Deus vai pedir conta dele, não é da esposa. Mas a mulher tem que ser sábia, sim, mas muitas das vezes a mulher é sábia, mas o homem se prevalece disso. Quantas mulheres de Deus a gente conhece que a mulher busca a Deus, a mulher vai para a igreja muitas das vezes sozinha, ela carrega o fardo que é para o marido carregar, porque a Bíblia é bem clara, o esposo tem que ser o sacerdote da casa, o esposo tem que ser o pastor dentro de casa. Mas quantos maridos tolos, quantos maridos grosseiros nós temos dentro de casa, quantos homens que eram para estar buscando com a sua esposa e hoje estão por aí perdidos, a cabeça está virada.
Quantas mulheres têm pagado o preço pela sua casa porque o marido que deveria ser o pastor da casa é um homem tolo, é um homem igual Nabal? Aqui a Bíblia é bem clara, um homem mau, grosseiro, ignorante. Meninas, nós temos que entender que Deus não quer nos ver chorando. Deus, ele quer que nós comamos o melhor dessa terra, que nós vivamos o melhor dessa terra, que a gente seja feliz. Jesus, ele veio para dar vida, a vida em abundância, é Bíblia. Jesus escolheu as mulheres para estar do lado dele. Veja Maria, que foi escolhida, agraciada. O anjo de Deus disse para Maria, agraciada, era uma mulher escolhida. Era uma mulher tão agraciada por Deus, uma mulher que tinha vida no altar, uma mulher que foi escolhida para carregar o Messias. Por 9 meses ela carregou o Messias. Depois que Jesus cresceu, se tornou um homem e começou o ministério dele, Maria foi a primeira a ativar o ministério de Jesus naquele casamento. Quando houve a multiplicação da água para o vinho, foi Maria que ativou o ministério de Jesus. Ela era tão escolhida, tão agraciada, Lamandarabachai, que Deus escolheu Maria. Maria, ela foi a que ativou o ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério com 30 anos, porque Maria ativou. Ele estava ali na festa de casamento, acabou aquele vinho que significa alegria, e era uma vergonha naquela época se acabasse o vinho no meio da festa. Imagina você fazer uma festa, convidar 100 convidados, comprar bebida, comprar comida, e no meio da festa falta carne, vamos dizer, falta refrigerante. Que vergonha seria para você. E naquela época não era diferente. Só que Jesus estava ali com seus discípulos, ele foi convidado, Maria foi convidada. E Maria chega para Jesus e diz: acabou o vinho, acabou a alegria, os noivos vão ser envergonhados. Eu estou conjecturando na palavra, irmão, sem ferir o texto. E Jesus disse para ela: mulher, mas não é chegada a minha hora, não é tempo ainda de eu mostrar quem eu sou, não é tempo ainda, Lamandarabachai, de eu mostrar quem eu sou. E Maria, mesmo assim, ela baixou a cabeça, foi lá, deu ordem para os empregados: faça tudo o que ele vos mandar. Olha que sabedoria, irmãos. Nós temos na Bíblia várias mulheres que nos dão exemplo. Nós temos que ver esses exemplos de mulher e nos agarrar a esse exemplo de mulher e não nos pegar em exemplos demoníacos. Não nos pegar em exemplos do mundo, de mulheres fadadas ao fracasso. Não nos pegar em Nabal. Tem mulheres se apegando porque o homem é tolo, porque o homem não é sábio, porque o homem é ignorante, a mulher se torna igual. Não, vamos mudar. Vamos mudar nossa mentalidade, vamos ser como Maria, sábias, vamos ser como Abigail, sábia, como Ruth, que era uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadora, fiel a Deus. Ruth, ela não era do povo de Deus, ela conheceu Deus pela sua sogra, ela conheceu Deus através do testemunho de Noemi. Ruth, ela não era do povo escolhido, ela era pagã, ela se criou dentro da incredulidade, adorando a deuses de barro. Ruth era uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher tola. Ruth tinha tudo para ser uma mulher incapaz, Alamandarabachai. Mas Ruth, ela se apegou ao que era bom. Ela viu o testemunho da sogra, ela olhou para Noemi e ela
que ela reteu para ela aquilo que era bom. Quantas mulheres têm testemunhos dentro da sua casa? Quantas mulheres têm testemunho na sua igreja, mas elas pegam aqueles testemunhos terríveis, elas preferem pegar o lado mal, elas preferem pegar os nabaus da vida como testemunho do que pegar as Noemi. Quantas pessoas estão se deixando levar por os Nabal? Quantas pessoas estão se levando deixar por esses homens, essas mulheres tolas? Essas pessoas que falam mal de todo mundo, pessoas que só têm maldade no coração. Eu tô falando, irmãos, do povo de Deus, eu não tô falando, repito, das pessoas que já estão nas mãos de Satanás. Eu não tô falando daquela pessoa fofoqueira, macumbeira, nada contra os macumbeiros. Eu tô falando, Alamandarabachai, de pessoas que estão dentro da igreja de Cristo. Eu tô falando de pessoas que conhecem a palavra. Eu tô falando de pessoas que são batizadas, pessoas que tomam santa ceia, pessoas que deveriam dar o exemplo e que hoje não dão. Quantas mulheres sofrendo hoje dentro dos seus lares? Quantas esposas chorando por causa dos seus Nabal? Quantas pessoas tristes, amarguradas, vão para a igreja, voltam para casa e seguem a vida do mesmo jeito? Estão empurrando com a barriga os seus casamentos, acreditando que um dia Deus vai libertar. Alamandarabachai. Quantas mulheres têm sofrido, têm sido humilhadas, abusadas. Quantas mulheres, irmãos, a gente vê todos os dias. Eu nem gosto de ligar a televisão, não. Eu prefiro estar num louvor, eu prefiro estar escutando a palavra de Deus, porque quando a gente liga, por dia são milhares de mulheres mortas. Por dia são milhares de mulheres mortas, só que hoje isso está se estendendo ao meio do povo de Deus. Hoje está se estendendo ao meio do povo de Deus. Basta você abrir as redes sociais, são pastoras mortas pelos seus maridos, pregadores. São mulheres de Deus, Alamandarabachai, que estão nos altares, que aparentemente a vida é só bênção. Mas quando chego Alamandarabachai dentro das suas casas é um inferno. Quando chego dentro da sua casa, onde deveria ser um pedacinho do céu, encontro um Nabal, um homem tolo, um homem que humilha, um homem mau, um homem grosseiro. Quantas mulheres às vezes estão sofrendo abuso dentro da sua própria casa, estão sofrendo represália dentro da sua própria casa e por homens que estão nos altares. Não é por Nabal que está lá no mundo bebendo, se prostituindo, usando droga, não. São homens que estão no altar. Eu conheço e já conheci homens que eram usadíssimos por Deus, que quando orava, Alamandarabachai, o coxo se levantava da cadeira de roda. Eu vi com esses olhos, nesses 20 e poucos anos de ministério, eu já vi tanta coisa feia que se eu falar vocês não acreditam. Quantas das vezes eu vi esses Nabal nos altares e eu perguntava para Deus, mas Deus, esse homem tá lá, o Senhor usa poderosamente, esse homem é um tolo, bate na pastora, esse homem humilha a pastora, esse homem é um pervertido, porque Deus, ele permite até o ponto dele puxar, ele dá corda. Como eu costumo dizer, ele dá corda, ele vai dando corda, a palavra está sendo pregada, as coisas estão sendo lançadas e a pessoa acha que Deus não está vendo, vai fazendo tudo errado, vai se escondendo atrás de um título, vai se escondendo atrás do altar, vai se escondendo atrás do seu nome, mas chega um momento que Nabal é tocado pelo próprio Deus. Nabal é tocado pelo próprio Deus, me arrepiei toda, Alamandarabachai.
Porque Nabal ficou ali humilhando aquela mulher. Nabal ficou ali achando que poderia fazer o que ele pensasse, só porque tinha dinheiro, só porque tinha posição. Tem muitos Nabal, tem muitos homens no altar, tem muitas mulheres também, porque Nabal também serve para mulheres tolas, mulheres grosseiras, mulheres ignorantes, mulheres que acham que são alguma coisa, que estão nos altares, que são aplaudidas porque pregam bem, mas que dentro de casa falam mal das irmãzinhas, tentam puxar o tapete da irmã a qual Deus usa. Olha, irmãos, é uma nojeirada. É uma porcaiada que a gente vê no nosso meio, repito, no nosso meio. Jesus está às portas, Jesus está às portas, e ai daquele que humilhar um dos pequeninos de Deus, ai daquele que falar em nome do Senhor não sendo Deus, ai daquele, ela mandará baixar, ai daquele que falar mal do ungido, ai daquele, irmãos. Então nós temos que entender. Eu vejo pessoas que estão lá na igreja rodopiando, falando em línguas, e viram as costas, malha o pastor, malha a pastora, fala mal da irmãzinha, fala mal do irmãozinho, é uma fofoqueira, tem a língua maior que a saia que usa. Não adianta eu usar um cabelão na cintura, não adianta eu usar uma saia lá no pé se a minha língua é mais grande do que a minha saia e que o meu cabelo. Eu vou falar, Jesus, porque eu falo, eu fui levantada como profetisa nessa terra para pregar o evangelho de Cristo. Eu fui levantada para me erguer e colocar a mão na cara do pecador e dizer: você tá errado, você tá errada, não é assim que Deus ensina, você tá em fornicação, você tá em prostituição, ela mandará baixar, e se você não se consertar, Deus vai te levar. Se você não se consertar, ela mandará baixar, você vai ficar nas garras de Satanás. Eu fui levantada para um tempo como hoje, um tempo a qual hoje os profetas estão corrompidos, hoje os profetas querem falar o que agrada o povo, hoje os profetas só querem seguidores, só querem ser aplaudidos, ovacionados, tirarem foto, parecer bonitinho nas redes sociais. Hoje o profeta tá juntinho ali com Satanás. Não tô falando de todos. Não tô falando de todos, irmãos. Nem todo mundo é igual a todo mundo, não. Ainda existe os remanescentes. Ainda existe aqueles profetas que não se corromperam. Ainda existe aqueles profetas lá, mandará baixar, a qual o Senhor esconde debaixo das suas asas. Ainda existe profeta de verdade que não tem medo de apontar o dedo, apontar o pecado, falar a verdade. Nós somos humilhados por falar a verdade, nós somos perseguidos por pregar o evangelho de Deus, mas glória a Deus por isso, porque eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um tolo, eu não quero ser mais um grosseiro, um sem sabedoria, não. Nós precisamos, irmãos, o tempo é hoje, o tempo é hoje. Jesus está às portas, está precisando do povo dele se levantar, lá mandar abaixar, se levantar e mostrar que aquela pessoa está errada. Não, irmã, você está errada. Não é porque você está no altar que você está certa. Não, pastora. Não é porque você está aí pregando, sendo usada por Deus, que você pode falar da vida alheia, não. Não é porque você está aí sendo ovacionada, aplaudida e está em todas as redes sociais que você tem que ser conivente com o pecado, não. Nós temos que nos levantar como profetas, profetiza. É hoje, é no tempo de hoje que Deus quer homens e mulheres que não se corrompam. Porque hoje está todo mundo se corrompendo, hoje todo mundo é Nabal, hoje todo mundo é Nabal, todo mundo é tolo, todo mundo aceita o pecado, todo mundo quer ser mal, todo mundo quer ser grosseiro, todo mundo quer puxar o tapete do outro, todo mundo quer, sabe, aquelas picuinhas, gospel.
gospel, como eu digo, né? Umas picuinhas gospel no meio da igreja, um falando mal do outro. Eu vejo dentro das igrejas que se diz de Cristo, porque não tem nada de Cristo. Eu vejo pessoas fazendo picuinha, não fala com a irmã, não fala com o irmão, não dá paz do Senhor para a irmãzinha, tem inveja daquela que Deus usa. Eu vejo aí nas redes sociais mulheres de Deus sendo usadíssimas por Deus, e aí a pessoa malha, diz que a pessoa tá se exibindo, que a pessoa tá se perdendo, porque a pessoa é isso, porque a pessoa aquilo. Irmãos, Deus, ele quer levantar novos, ele quer levantar os pequeninos, porque os grandes já se corromperam. E quando Deus levanta um pequenininho, levanta uma pequenininha, as pessoas malham, as pessoas falam mal, as pessoas são maldosas, vão para as redes sociais querendo humilhar, querendo deturpar a imagem da pessoa. Que negócio é esse? Que demônio é esse que entrou no meio das igrejas? Você acha que você vai pro céu falando mal do pastor, da pastora, da irmãzinha que tá pregando, levando a palavra de Deus? Você acha que vai pro céu? Você vai pro céu é da sua boca, só que seja, porque o céu aonde eu vou não entra avareza, não entra gente maldosa, não entra gente fofoqueira, mentirosa. Eu tô revoltada, Lamandarabachai. Eu tô revoltada porque a gente vê isso no meio do povo que se diz de Deus. Nós estamos corrompidos, como aquele povo quando Moisés subiu lá para o monte para receber orientação de Deus, deixou o povo ali 40 dias só, 40 dias. O povo ficou lá sendo direcionado pelo irmão de Moisés, que deveria ficar no lugar de Moisés, mas até ele se deixou corromper. Até ele se corrompeu e fez um bezerro de ouro 40 dias. E tem pessoas que por um motivo se corrompem. Tem pessoa lá, Mandarabachai, que por causa de uma fofoca dos infernos se corrompe. Tem pessoas que por causa que Deus não fez na vida dela o que está fazendo na vida da irmãzinha, a inveja entra e a pessoa malha aquela irmã. Tem pessoas que estão há 50 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos dentro da igreja e a sua vida não muda. Por quê? Porque ela é um Nabal, porque ele é um tolo, uma tola, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que só murmura, uma pessoa que não é agradecida, uma pessoa que só reclama. Abigail dá um grande exemplo de mulher de Deus. Abigail, como Ruth, como Sara, como Esther, como Débora. Essas mulheres têm que ser as mulheres a qual a gente tem que se espelhar. Eu não posso me espelhar na minha pastora, que é uma grande mulher de Deus, eu acredito, mas ela é falha que nem eu sou. Você não pode se espelhar na minha vida, porque amanhã ou depois, se eu cair, se eu desistir, se eu esmorecer, se eu me desviar, tá amarrado em nome de Jesus, você não vai estar focado em mim. Você vai estar focado em Jesus. Eu tenho que me agarrar com unhas e dentes em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tem pessoas que estão idolatrando mais o seu pastor, a sua pastora, do que a Deus. Tem pessoas que vivem ali bajulando o pastor e a pastora, como se fossem os reis nas terras, como se fossem os deuses na terra. Irmãos, acorda, ó igreja. Acorda enquanto é tempo. Deixa cair essas vendas que o diabo colocou nos teus olhos. Parem de idolatrar homens, parem de idolatrar pessoas falhas que nem eu e você. Nós somos falhos. A palavra é bem clara em Salmo, fala que Deus olha lá do céu, não acha um justo sequer, um sequer. Deus olha lá de cima e não acha uma pessoa justa. Ele olha de lanterninha, ele procura e não acha um justo sequer, porque eu e você ainda somos falhos, eu e você somos pecadores. Todos os dias, irmãos, eu tenho que buscar minha santificação. Todos os dias nós temos que buscar estar mais próximo de Cristo. Todos os dias eu tenho que buscar ser essa mulher sábia como Abigail. Todos os dias eu tenho que buscar sabedoria no Senhor, não é no homem.
Não é no homem, não é na mulher. A gente deve sim respeitar homens e mulheres de Deus. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que buscam o nosso arrependimento, aqueles que buscam a nossa salvação, porque o homem e a mulher de Deus se preocupam com a tua alma. O homem, ela mandará baixou, e a mulher de Deus se preocupa com a tua salvação em primeiro lugar. Não é você ter uma casa linda, não é você receber uma fortuna, não é só pregar prosperidade, não é só dizer que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus dá até enquanto eu durmo, eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir nada para Deus, porque Ele sabe os desejos do meu coração. Aramandarabachou, eu sou prova viva disso, irmãos. Eu saí de um lugar que até hoje está na mesmice, um lugar que não cresceu, um lugar pequeno, abençoado, que eu amo voltar lá, mas se eu tivesse lá, talvez eu seria mais uma. Talvez eu fosse mais uma no meio daquele povo, mas não tocando. Talvez eu fosse mais uma se eu tivesse lá, mas eu ouvi a voz de Deus. Na época eu não era da igreja, eu ia só na igreja, mas eu não era liberta, eu conhecia a palavra, eu ia na igreja, eu participava dos cultos, eu participava de congresso, eu participava de retiro espiritual, eu só ia. Mas na realidade, eu tinha um pé na igreja e outro no mundo, o crente Raimundo. Eu saía da igreja e ia para os bailes, mas eu não era liberta e não tinha um homem, não tinha uma mulher de Deus para chegar e me mostrar que eu estava errada, chegar e me mostrar realmente a palavra, porque muitos homens e mulheres de Deus daquela época, como hoje, eram corrompidos. Dentro da igreja pregavam uma coisa e na rua eram outras. Como hoje tem, sempre existiu, desde a época antes de Jesus, os fariseus, hipócritas, sempre existiu. Só que no dia que eu realmente caiu a ficha, o dia que Deus falou comigo no meu quarto, foi o próprio Deus que falou comigo, não foi homem, não foi mulher, não foi profeta, não foi ninguém, foi o próprio Deus que falou comigo, e ali eu fiz uma aliança com Ele. Ali naquele momento Deus foi me levando por caminhos a qual eu nem imaginava. Deus foi me colocando em lugares a qual eu nunca sonhei. Deus é testemunha disso. Deus tem me honrado, tem me levado para cá, me levado para lá, não porque eu sou merecedora, irmãos. Isso não é para minha honra, isso não é para minha glória. Isso é para honra e glória do nosso Deus. Nós temos que entender que quando nós somos chamados, nada é meu. Nada é meu, tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Eu não sou ninguém se eu não tiver o Espírito de Deus. Eu não sou ninguém se eu não pregar o amor de Deus. Eu não sou ninguém, alamandarabachai, se eu não sacrificar minha vida por ele. Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Tem Nabaus hoje humilhando as suas esposas, tem Nabaus usando até a palavra de Deus, usando o evangelho para humilhar, para pisinhar, para pisotear nas suas esposas. Mas Deus me trouxe até aqui como profetisa para dizer: vai chegar o teu dia, Nabal, assim como chegou o dia de Nabal, a qual Deus feriu Nabal. Ele ficou 10 dias na cama, 10 dias Deus deu chance, ela mandarabachou, 10 dias Deus deu chance para Nabal se consertar. Deus deixou ele numa cama, Lamandarabachai, deixou enfermo naquela cama, 10 dias Nabal ficou naquela cama, e eu creio que Abigail cuidou daquele homem que humilhou ela, Abigail cuidou daquele marido tolo, insensato, grosseiro, que maltratava ela. Abigail, Lamandarabachai, continuou ali, firme, ela não vacilou na sua fé. Ela não quis pagar com a mesma moeda. Tem muitas mulheres que querem pagar com a mesma moeda. Tem muitas mulheres. Não que eu tenha que aceitar tudo de Nabal, não é isso.
bater continência para Nabal. Não. Se ele te ameaçar, procure seus direitos. Se ele te ameaçar de morte, se ele bater em você, procure teus direitos. Para isso existem leis. Não é porque você está no altar, não é porque você é mulher de Deus que você tem que aguentar tudo, não. A Bíblia não fala sobre isso, porque hoje eu vejo pessoas pegando um contextinho para virar um pretexto. As pessoas dizem, mas Deus diz que é proibido se divorciar, mas se há perigo da sua vida, se estão te ameaçando, se estão aí te maltratando, Deus, ele prefere a vida do que a morte. Deus prefere a vida do que a morte, porque Jesus é vida. Jesus é vida, ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você. E Deus odeia essas pessoas que são querendo ser mais que ele. Odeia os Nabal da vida, odeia os orgulhosos, os soberbos, os insensatos, os grosseiros, os mentirosos, os fornicadores. Quantas pessoas estão no altar, quantas pessoas estão botando a mão na cabeça dos outros, orando pela vida dos outros, mas a sua própria vida não há conserto. Quantas pessoas que estão falando em nome de Jesus, mas a sua vida não demonstra Cristo. Quantas pessoas estão sendo humilhadas por pregar Jesus, por falar a verdade, por apontar o erro. Quantas pessoas estão sendo maltratadas por causa do amor de Cristo e estão sendo perseguidas dentro da sua própria igreja. Eu sei, eu sou prova viva disso. Porque pregam a verdade, porque não se corrompe, porque falam a verdade, não tem medo de apontar o dedo e falar, você está errada, você está no pecado, você está errando, você está fornicando, você vai para o inferno, sai dessa vida, para de te prostituir, para de mentir, para de fazer coisa errada, para de fazer fofoca, para de perseguir a irmãzinha. Quantos de nós, profetas, que não se corrompemos, que hoje somos perseguidos, humilhados, porque hoje o certo virou errado, porque hoje o certo, não pode não, pastora, cuidado com o que a senhora fala, não, pastora, a senhora tem que ser conivente com o pecado. Quantos hoje estão se corrompendo para ter seguidores, para ter pessoas bajulando, para não perder um dízimo? Irmãos, eu vou falar porque Jesus me acordou nessa madrugada para me dar essa palavra. Tem muitos Nabal regendo os altares. Tem muitos Nabal aí que estão nos altares, que estão usando o nome de Deus para humilhar, para aceitar pecado. Quantos Nabal estão com o microfone na mão, levando um povo inteiro para o inferno? E as pessoas, os profetas lá, mandaram abaixar e estão escondidos nas cavernas. Os profetas estão com medo dos Nabal, os profetas estão se corrompendo, lá, mandaram abaixou. Mas eu não vou me corromper, eu não vou me vender. Eu não me vendo por poucas moedas que nem Judas. Enquanto eu viver, em nome de Jesus, eu peço todos os dias eu peço para Deus que não me deixe ser mais um nessa terra, que não me deixe ser só mais um número, que não me deixe ser mais uma no meio da multidão, não, porque eu não quero me corromper, não sou perfeita, não sou perfeita, não sou super mulher, eu choro, eu sofro, eu tenho problema que nem você. Eu tenho problemas, eu vivo adversidade, eu vivo luta, eu vivo perseguição, eu vivo humilhação. Mas nem por isso eu vou me corromper, nem por isso eu vou me vender, nem por isso Alamandarabachou, eu vou ser conivente com o pecado alheio, nem por isso. Nem por isso eu vejo muitos pastores se vendendo por poucas moedas. Eu vejo muitas pessoas negando a Cristo nos altares. Eu vejo muita, mas eu não neguei, eu não vendi. Jesus está vendendo sim,
por palavras de bajulação, tá vendendo sim porque quer estar no topo, tá vendendo sim por puxar saco de homem que estão regendo a igreja pelo próprio espírito de Satanás. Estão se vendendo sim, estão vendendo Jesus por até menos do que 30 moedas de ouro que nem Judas vendeu. Estão se corrompendo por nada, estão se corrompendo pela soberba, pelo nariz empinado, pelo orgulho, pela avareza, por querer estar na frente, por querer se aparecer nas televisão, se aparecer nas redes sociais. Estão se vendendo e Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Lamandarabachou, vai pedir conta da sua vida e das vidas que você tá levando pro inferno. Deus vai pedir conta, sim. Ele pede para mim, ele pede para você. E que você aí que tá escutando essa live, passe essa live, porque muitos homens que se diz de Deus, muitas pessoas que estão nos altares, altar rachado, estão sendo regidos por Nabal. Muitos homens tolos, repito, homens maus, homens perversos estão levando um rebanho com eles para o inferno. Por quê? Porque os profetas estão se calando, os profetas estão com medo de falar a verdade, os profetas só falam aquilo que o povo quer ouvir, só dão tapinha no ombro. Não, continua assim no erro, que você está indo bem. Não, Deus é amor, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus te ama. Se você está no pecado ainda, se conserte. Se você se desviou, se você não aceitou Jesus, se conserte. Esse é o tempo, essa é a hora. Amanhã pode ser tarde. Hoje eu vi um cantor aí nas redes sociais. Quando eu abri de manhã minha rede social, tava lá a foto de um cantor novo que foi fazer um procedimento. Brincou até com a esposa e morreu, não voltou daquela cirurgia. Então hoje Deus está com pressa de me salvar, de te salvar. Então que você pare de ser um Nabal na vida, seja Abigail, seja Ruth. Ruth nasceu no meio de um povo idólatra. Ruth nasceu na idolatria, no pecado. Aquele povo a qual Ruth pertencia era povo mau, que sacrificava seus próprios filhos. Era um povo que idolatrava vários deuses, fazia sacrifício de criança. Mas Ruth viu um exemplo. Ruth viu a sua sogra Noemi, e através do testemunho de Noemi, Ruth fez parte da descendência do Messias. Ruth, ela não aceitou aquela vida. Depende de mim, de você aceitar o erro ou não. Ruth, ela não aceitou. Orfa, ela escutou a mesma coisa, ela viveu a mesma coisa que Ruth, mas ela escolheu voltar para trás. Orfa escolheu voltar para o comodismo, escolheu voltar para a vida errada, escolheu voltar lá para os idólatras. Agora Ruth fez a diferença. Ruth viu aquele grande testemunho onde Noemi estava no meio de um povo pagão, ninguém ali era de Deus, ninguém. E Noemi não se corrompeu, irmão. Quantos testemunhos nós temos na Bíblia? José foi levado cativo para um povo pagão, foi para o Egito, onde idolatrava deuses, e José continuou firme, continuou de pé, continuou dando exemplo. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi humilhado dentro da sua casa, mas mesmo assim ele não se corrompeu. Débora, uma mulher que foi escolhida para ser juíza numa época de juízes, numa época onde não tinha um profeta, não tinha ninguém para reger aquele povo. Débora foi constituída juíza, profetisa, líder de guerra. Mulheres de Deus, a qual eu e você temos que nos espelhar. Mas hoje as mulheres de Deus estão seguindo
As globelezas da vida estão seguindo essas que vão para esses reality aí, estão seguindo casal de LGBT, estão seguindo um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus, mas quando tem, seguir uma mulher de Deus, um homem de Deus, acha errado, fala mal do pastor, fala mal da pastora. Não, eu não concordo com o que a pastora Nádia tá pregando, então vai brigar com Deus. Brigue com Deus, porque eu prego a verdade, eu prego a palavra, eu prego Deus, eu prego aquilo que o Senhor Jesus me ensinou, eu prego aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não prego o que você quer ouvir, eu não prego só amor, não, porque Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é amor, sim, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Como que eu vou chegar e concordar com um casal de homossexual? Como que eu vou chegar se a Bíblia abomina isso? Como que eu vou chegar e dizer para a pessoa, você tá certo porque você tá na idolatria? Não, eu tenho que mostrar a verdade. Eu tenho que mostrar a verdade que Jesus mostrou, e por isso ele foi levado lá para a cruz. Aquela cruz não era para ele, você sabe que aquela cruz não era para ele, era para um ladrão, para um homicida, mas ele pagou o preço por mim e por você. E quem sou eu para querer ser mais que Jesus? Quem sou eu para pregar que homossexualidade não é pecado, que mentira não é pecado? Não, é pecado sim. E eu falo, eu não tenho medo de ser perseguida, porque eu prego é Cristo. Eu tenho que pregar aquilo que Jesus me ensinou. Se eu tiver que morrer, eu tenho que morrer com dignidade. Eu tenho que morrer pregando a verdade. Eu não tenho que querer agradar as pessoas, não. Hoje eu vejo os profetas querendo agradar todo mundo. As igrejas estão cheias. Tem igreja cheia, abarrotada, mas tudo indo pro inferno. Alamandarabachou. Tem pessoas abarrotadas, mas tudo perdido, que nem cego. Um cego não pode guiar outro cego. A Bíblia nos ensina, porque os dois vão cair no precipício. Aramandarabachai. Eu me emociono porque Deus, o próprio Filho de Deus, veio nessa terra e deixou exemplo. E cadê os profetas de hoje em dia que só pregam prosperidade? Cadê os profetas de hoje em dia que só massageiam o ego das pessoas? Cadê os profetas que só querem estar na mídia, só querem estar nas televisão? Mas pregar a verdade ninguém quer, porque há renúncia, há sacrifício, nós pagamos o preço, nós somos perseguidos, nós somos humilhados, açoitados, que nem Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles rasgaram as vestes deles, bateram com varas nele em praça pública, porque eles libertaram uma menina cativa que há anos dava lucro. Quantos aí estão dando lucro? Quantos estão ganhando dinheiro no nome de Jesus? Mas estão aceitando tudo que não presta. Estão batendo palma para o pecado. Estão se unindo a Satanás. Meu Deus. Oh, Jesus, tem de misericórdia do teu povo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, irmãos, da gente se consertar. A igreja de Cristo, que sou eu e você, nós precisamos nos consertar. Nós precisamos nos voltar para a palavra. A palavra não está mais sendo pregada como antes. A palavra está sendo enfeitada. A palavra está sendo mudada para agradar o ego das pessoas. A palavra está sendo transformada para receber
receber seguidores, para receber palmas, para aparecer na mídia, para aparecer no meio das pessoas do mundo. Não que seja errado eu ir lá pregar para uma pessoa mundana. Eu não acho errado quando um pastor é levado para pregar no meio do povo idólatra. Eu não acho errado, mas quando ele prega a verdade, quando ele aponta o dedo e diz você está errado. Deus não se agrada da vida que você está levando. Deus não aceita a prostituição. Deus não aceita homem com homem, mulher com mulher. Deus não aceita idolatria. Isso sim é digno de aplauso. Agora, profetas que vão e se corrompem por dinheiro, que aceitam qualquer coisa e acham que Deus ama. Deus é amor. Deus te ama. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar, irmãozinho, mas continua casado homem com homem. Deus quer te salvar, continua no pecado. Não, o Deus que eu conheço, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Você tem chance hoje. Hoje Jesus me trouxe até aqui para tirar os Nabal da sua vida. Tirar os homens tolos, os homens grosseiros, os homens, aqueles homens, sabe, que não tem sabedoria nenhuma, para colocar um Abigail na sua vida, para colocar uma mulher de Deus para te dizer, volte-se para Jesus, se arrependa enquanto é tempo, se arrependa, porque a nossa vida é assim, se Jesus te chamar hoje, daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, essa noite, tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma. O que tem preparado para mim? É Bíblia. O próprio Cristo deixou na Bíblia isso. Louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. O que tem preparado para mim? Vai continuar no pecado? Vai continuar sendo conivente com o pecado do outro? Vai continuar roubando, vai continuar mentindo, vai continuar se prostituindo e falando do meu amor como se nada tivesse acontecendo? Deus, ele vê tudo, ele vê tudo. Você pode esconder do teu pastor, você pode esconder da tua pastora, pode sair da igreja lá onde todo mundo acha que você é um homem ou uma mulher de Deus, pode sair de lá, mas quando você tá lá fazendo as coisas erradas, quem tá te vendo é Deus. É Deus que vê todas as coisas e você vai dar conta, é para Deus, não é para o homem. Você pode querer mostrar quem você não é para o homem, mas para Deus, de Deus ninguém zomba, é Bíblia. De Deus ninguém zomba. E Deus me trouxe até aqui hoje com um cajado na mão para chamar a atenção de você que está indo para o precipício e está levando uma igreja inteira. Está indo para o precipício e está levando um monte de seguidores. Está indo para o precipício e a sua alma já está na mão de Satanás. Está indo para o precipício, Alamandarabachai. Mas Deus me colocou aqui hoje para você se arrepender. Arrepende-te enquanto é tempo. Volta às primeiras obras. Volta a pregar o amor de Cristo. Volta a pregar o evangelho verdadeiro. Porque é isso que Deus quer. Abigail foi uma mulher sábia. Ela era tão sábia, irmãos, que ela se colocou no lugar daquele homem tolo. Ela tomou a culpa para si. Alamandarabachai. Eu vejo Abigail aqui como o próprio Cristo. Que Cristo não tinha culpa nenhuma, mas ele se entregou. Abigail aqui, Alamandarabachou, Aramandarabachai, Olecantelamandarabaxai. Aqui Abigail era o próprio Cristo representado, porque ele não tinha culpa e ele levou as nossas culpas no lugar de mim e de você. Abigail disse para Davi: a culpa é minha. Ela colocou a cara a tapa, ela poderia ser morta, mas ela colocou a sua vida ali aos pés de Davi. Ela poderia ser morta, ela deu a vida por aquele homem tolo. Ela deu a vida pelos seus empregados, pelos seus filhos. Abigail aqui representa o próprio Cristo. A Bíblia fala, as escrituras nos mostram no Antigo Testamento o Messias. Nós temos que encontrar Jesus nas escrituras, irmãos. E eu encontro aqui Jesus através da vida de Abigail. Alamandarabachou, Aramandarabachai,
Oh, Espírito Santo, a tua presença é linda. A tua presença é gloriosa, Lamandarabachai. Eu vejo o próprio Cristo através da vida de Abigail. Abigail se prostrou. Jesus, ele se fez escravo, se fez pecador, ele se prostrou diante daqueles homens. Ele não abriu a boca 1 minuto. Ele tomou sobre si a minha e as tuas dores. Ele tomou sobre si o meu pecado e o teu pecado. Aqui Abigail tomou o lugar de Cristo. Aqui Abigail é o próprio Cristo representado nas Escrituras, porque ela se entregou, ela foi lá e se entregou. Ela disse: a culpa é minha, eu sou culpada, tua serva. Ela se colocou no lugar de serva. Quem é que fez isso? Jesus. Ele se colocou no lugar de servo, até quando lavou os pés dos discípulos. Ele sempre foi servo, ele veio para servir, não para ser servido. E hoje eu vejo esses Nabal nas igrejas, eu vejo esses Nabal nos púlpitos, querendo ser servido. Ah, se não tiver a água tal, eu não aceito pregar nessa igreja. Ah, se não me pagarem um cachê bom, eu não vou pregar, eu não vou cantar. Não, eu tenho que me locomover, eu tenho que... Não que isso seja errado, irmão, repito, mas o pregador, ele vai viver daquilo que Deus colocar no coração de alguém para te abençoar. O pregador verdadeiro, como Cristo, que Deus levantava aquelas mulheres para abençoar o ministério dele, até Jesus precisou. Eu me emociono. O próprio Cristo, o Filho de Deus, precisou de pessoas para abençoar o ministério dele. Ele não precisou sair aí pedindo, ele não precisou, irmãos, mas não que isso seja errado. Eu posso levantar uma oferta de amor, eu posso levantar uma oferta, mas hoje está diferente, hoje está estranho, as pessoas não saem de casa se não pagarem. As pessoas não vão visitar um hospital, eu vejo, porque eu visito hospital, eu visito tantos lugares aí, hoje não tanto como antes, mas eu já visitei muita. A Porta de Cadeia, Cracolândia, irmãos, lá embaixo do viaduto que a gente vai, as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem que pague para ela ir lá visitar o doente, pague para dar uma palavra, pague para louvar no culto, pague para fazer uma visita. Irmãos, aonde que nós estamos? Jesus está nesse negócio? Não, eu tenho certeza que não há, mas eu não posso, eu já ouvi pregadores de renome falar, não, mas todo trabalhador é digno do seu trabalho, com certeza, mas Deus vai levantar na hora certa alguém para te abençoar. Deus não te impede de você levar uma Bíblia para levantar uma oferta. Deus não te impede de você levantar uma oferta com um livro. Deus não te impede de você levar uma camiseta com dizer evangélico para você poder pagar seu Uber, para você ter o que comer. Irmãos, eu já tive vezes que eu fui, o meu marido sabe. Eu me emociono, não que seja para minha honra, não é isso, é exemplo, irmãos, é exemplo que eu dou, é testemunho para edificar a tua fé. Eu cansei de sair daqui da minha casa, que é longe, os irmãos que me conhecem sabem, e pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um metrô, para ir lá do outro lado, num lugar que eu nunca vi falar, para levar o amor de Cristo, para levar um alimento para uma família que está necessitando, para pregar o evangelho. Às vezes eu não tinha quase nem para mim. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso.
maravilhoso que quando eu peço uma oferta para os irmãos que eu conheço, que são de Deus, que não vão sair falando mal, porque tem uns aí que são Satanás. Tu levanta aqui nas redes sociais uma oferta para ir ajudar alguém, para fazer um culto, que nem eu fiz esses dias de ação de graças. Eu pedi uma ajuda para fazer um culto a Deus de ação de graça. A gente tem 365 dias no ano que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Eu pedi uma oferta, irmãos, teve irmão enviado do Satanás que falou mal. Teve irmãos pastores que falou mal. Eu não preciso do teu dinheiro, eu trabalho, eu suo a camiseta. Eu não preciso do teu dinheiro para viver, não, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Quando eu peço é direcionado por Deus, quando eu peço é para a obra de Deus, tanto é que eu mostro. Eu gosto de mostrar, não é para me aparecer, é para mostrar que aqueles que têm Deus, que ajudam na obra, ainda existe pessoas temente a Deus, ainda existe pessoas com coração voltados para a obra de Deus, ainda existe pessoas que não se corrompe por pouca coisa. Então nós temos que entender, diferenciar os Nabal que estão nos altares, diferenciar os homens tolos, os homens soberbos, os homens idólatras, porque são idólatras. Idolatria não é só um Deus de barro, idolatria é idolatrar dinheiro, é idolatrar homens. Idolatria é querer ser mais que o outro. Idolatria é achar que é o bambambam. Até Deus puxou o teu tapete, porque Deus já tá puxando o tapete de muita gente grande. Em poucos dias você vai ver, Deus me mostrou numa madrugada de oração, que ele já tá trazendo à tona sujeirada. Não se apavore se teu pastor aparecer em escândalo. Por isso que nós não devemos idolatrar homens. Por isso que nós devemos somente se voltar para Jesus, porque amanhã ou depois, quando acontecer um escândalo com teu pastor, você não se perder. Porque a Bíblia é bem clara, há pastores levando as suas ovelhas, porque eles são pastores de si mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou trazer para vocês essa palavra outro dia. Esses dias eu estava meditando a palavra, Deus me mostrou literalmente o que acontece hoje. Há pastores que estão pastoreando a si mesmo, não estão mais preocupados com as ovelhas. A ovelha vai para a igreja, sai da igreja, o que importa é isso aqui, ó, o dízimo é a oferta. Não que o dízimo seja errado, nem a oferta. Não tô falando isso. Não vão distorcer minhas palavras e já virão um pandemônio aí. Porque eu conheço muita gente que pega uma palavrinha assim para falar o que não deve. Não. Mas tem pastores que só tá preocupado com o dízimo, que é a oferta das pessoas na igreja. Eles não estão preocupados mais com a ovelha. Eles não cuidam mais das ovelhas. Eles não abraçam mais. Eles não se preocupam em fazer uma visita. Eles não se preocupam em colocar o pé no barro. Só querem andar de motorista. Só querem andar na Mercedes. Só querem andar com segurança. Ninguém pode tocar. É como se fosse o Deus na terra. Nem Jesus. Eu tenho que rir, irmãos, nem Jesus. Os discípulos estavam ali para proteger Jesus também, para cuidar de Jesus, mas até Jesus, ele deixava os pequeninos vir até ele. Aquela mulher, aquela prostituta, chegou aonde não podia entrar. Aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus. E ainda teve um fariseu, né? Eu me revolto, porque até hoje tem esses fariseus que chegou e disse: Senhor, falou para o outro, se ele fosse o Messias, saberia quem é que está ali, uma prostituta. E Jesus, sabendo e conhecendo a intenção do coração, porque Jesus conhece, ele sabendo, ele falou: mas eu entrei aqui, vocês não me deram um beijo, vocês não me deram uma bacia para lavar os meus pés. Eu andei todo esse tempo, vocês não pegaram uma bacia para lavar os meus pés, e essa mulher tá lavando os meus pés com as suas lágrimas, tá enxugando meus pés com seus cabelos. Fariseus, fariseus, eu me revolto com esse tipo de gente.
Jesus falou isso e hoje tá cheio. Tá cheio. Irmãos, eu vou acabar essa live, tá benção. O Espírito Santo é maravilhoso. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está se desviando, se você está sendo um Nabal, um homem tolo, um homem que está pregando aquilo que Deus não quer, um homem que está pregando aquilo que Deus abomina, um homem, uma mulher que está no altar fazendo tudo errado, se conserte. Se conserte quanto é tempo. Jesus está às portas, Jesus está chamando, Jesus está buscando. E ai daquele que não estiver preparado, ai daquele. Tolo, tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma e o que tens preparado, que você não seja um Nabal, que você seja essa Abigail, sábia, linda por dentro e por fora. Uma mulher que se colocou no lugar, aqui eu vejo Jesus na vida dessa mulher. Quando ela olhou para Davi, ela disse... Aqui no 24, ela se lançou aos pés de Davi. Presta atenção, é Bíblia o que eu estou pregando, não é o que eu penso, o que eu acho. Ela se lançou aos pés de Davi e disse assim: por favor, meu Senhor, escuta-me a mim, eu sou a culpada. Eu sou a culpada. Me perdoe. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. O Senhor já sabe que ele não vale nada, ele é um tolo. O nome dele já é referência a tolo. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Olha só que sabedoria. É o próprio Cristo aqui tomando sobre si a culpa. Eu mesma não vi os moços que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que me impediu que o Senhor se vingasse. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, olha só, de novo, ela colocou ela não falou mal de Nabal. Quantas mulheres hoje não estão sendo sábias? Às vezes culpa o seu marido, culpa os seus filhos, culpa o seu pastor, culpa todo mundo, mas ela não olha para si, aonde que ela tá errando. Sou eu mesmo, eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicar serão castigados por Nabal, como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esses presentes que eu trouxe. Entregue a seus homens. Perdoe-me, por favor. Mais uma vez ela se humilhou. Ela tomou a culpa para ela. Olha como Deus é lindo. Jesus aqui é representado por essa mulher. Jesus é sábio, é amor, é perfeito. Essa mulher aqui representa o nosso próprio Cristo. Ela tomou a culpa sobre ela. Ela podia ser morta. Ela podia ser morta, mas ela tomou a culpa. Perdoe-me, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Olha que lindo. Ela tomou sobre si a culpa que não era dela. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei. Olha ela profetizando sobre Davi e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, de Deus. E o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Olha que lindo, que sabedoria, irmã, irmãos, pastores, pastoras, obreiro. Pega essa mulher como exemplo para você. Pare de olhar para homens falhos que nem eu e você. Pega essa mulher aqui que representa o próprio Cristo. Se alguém atacar e tentar matar o Senhor, seu Deus o protegerá como um homem que guarda o tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor, seu Deus, cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e fará rei sobre Israel. E quando isso acontecer, olha só que sabedoria. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso algum, a minha palavra é de hoje, por haver matado sem razão.
Que sabedoria! Ela colocou Davi, que estava furioso contra Nabal, no seu devido lugar. A palavra branda, ela acalma o furor. Irmão, se alguém tiver irado, se alguém se levantar contra você, que você seja uma Abigail, que você tenha a palavra branda, que você não se torne igual a esse Nabal. Ela poderia deixar o marido dela, Nabal, levar toda a culpa. Ali ia morrer ele, ia morrer a família, ia morrer os filhos, empregados, mas não. Ela poderia ter virado as costas e dizer: eu não vou fazer nada, eu vou deixar. O meu marido já é tolo mesmo, o meu marido merece morrer, então ele que morra. Não, ela tomou o lugar, ela tomou a culpa sobre ela e ela foi, deu a cara a tapa. Ela poderia ter sido morta, mas ela não aceitou aquilo para a vida dela. Não, ela não foi tola. Então que nós venhamos ser assim. Você que está pregando, você que está nos altares, você que é obreiro, você que é obreira, tome Abigail como exemplo. Não seja tolo que nem Nabal. Ela pegou e mostrou para Davi que ele estava errado, que se ele matasse aquela família, se ele matasse até Nabal, que merecia. Às vezes a pessoa merece morrer, às vezes a pessoa merece estar passando pelo que está passando, mas ela não desejou mal em nenhum momento. Mulher sábia mesmo. Aqui Abigail representa o próprio Cristo, que tomou sobre si toda e qualquer acusação. Ela tomou sobre o ombro dela toda e qualquer acusação, toda e qualquer coisa que poderia acontecer, ela tomou sobre seus ombros. E que nós venhamos ser assim. Amém? Glória a Deus, já me ultrapassei. Que você seja uma mulher sábia, que você seja um homem sábio. E para você que está errando, para você que está perdido, para você que se desviou, para você que está fazendo aquilo que não agrada a Deus, que você venha voltar para o caminho, que você venha voltar para o foco. Você pregador, você pregadora, você obreiro, obreira, porque essa palavra é para nós, igreja de Cristo. Quando Deus me deu essa palavra é para nós, não é para quem está no mundo perdido, não é para quem já está no erro, não. Não, é para o povo de Deus. Deus diz: fala, não tenha medo de entregar o que eu te dei, porque há muitos profetas aí se corrompendo em meu nome, há muitos profetas se vendendo por poucas moedas, tem muitos profetas que estão me vendendo, tem muitas pessoas que estão me negando, como Pedro me negou. Tem muitas pessoas que estão me negando nos altares por causa da idolatria a homens, por causa do dinheiro, por causa do orgulho, por causa da soberba, porque quer estar em evidência. E Jesus nunca quis aparecer, irmãos. Tanto é que quando ele fazia um milagre, ele dizia para as pessoas: não conte para ninguém, não fale para ninguém. Jesus nunca quis ser maior que o Pai. E que eu e você não venhamos querer ser maior que ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Amanhã, se Deus permitir, vamos continuar pregando aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelas pessoas que estão nessa live. Obrigado por cada alma que vai assistir essa live, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que traz esperança para a tua igreja, que o Senhor venha tocar nos corações. Toca, Senhor, no coração desse pregador, desse obreiro, dessa obreira, dessa irmã que está desviada, essa pessoa que se deixou corromper no meio da caminhada, essa pessoa que se desviou por algum motivo, alamandarabachai, que o Senhor venha tocar desde o alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha tirar a cegueira espiritual, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que o inimigo plantou no coração dessa pessoa, que essa pessoa que está sendo tola, que ela venha voltar à realidade, que ela venha voltar para os teus caminhos, que essa pessoa venha ser sábia, assim como Abigail foi uma mulher salva e salvou toda a sua casa. Que essa pessoa venha se consertar no dia de hoje, Pai. Eu abençoe e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo.
esse copo com água, que todo aquele que estiver fraco receba força, todo aquele que estiver acamado que venha se levantar, toda pessoa que precisar de uma cura, seja espiritual, seja carnal, que o Senhor venha curar. Acampe teus anjos em derredor dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. E para você que se desviou dos caminhos do Senhor, que você venha aceitar hoje o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ainda há tempo para a sua vida. Você pode ter cometido os piores pecados, mas se você se arrepender, Nabal teve 10 dias para se arrepender, mas não se arrependeu. E aí o Senhor levou. Então que você não seja como Nabal, não seja tolo até o último minuto, que você venha ter sabedoria, se arrependa, volte para Jesus, volte a praticar boas obras. Em nome de Jesus, eu abençoe e consagro esse copo com água e que você que beba dessa água venha receber força, venha receber cura em nome de Jesus. Beba da água. Glória a Deus. Eu me estendi um pouco, mas a palavra é tão rica. Amanhã, se der, nós vamos continuar pregando aquilo que Deus me deu na madrugada. Amém? Glória a Deus, compartilhe essa live, eu vou salvar, vou botar no meu canal do YouTube. Se você não é inscrita lá, se inscreva, porque esse é o tempo. Esta é a hora de pregarmos a verdade, de nos levantarmos no meio de um povo corrompido e falar aquilo que Jesus colocou na nossa vida, que é a palavra verdadeira, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.